outras letras, é chamada ordenança, o batismo e a ceia, porque são os dois únicos mandamentos, eu quero particularizar, no Novo Testamento, está dizendo em toda a Bíblia, que trazem em si um rito e um simbolismo, que é pregar, orar sem cessar, também é mandamento, não fareis mal uns dos outros, e tudo é mandamento. Agora, que traz no seu bojo um simbolismo, uma dramatização. Os irmãos falaram em outras palavras, né? É lógico. O Espírito Santo é uma pessoa ou não? É uma pessoa. Prove isso. Dê um exemplo. Intercede por nós. Intercede se alegra também, né? É, com certeza. E etc. Consola, falou irmãozinho ali, converte o pecado, etc, né? Uma pergunta aqui também, um tanto quanto polêmica, não para os batistas e para os grupos evangélicos. Quando que o crente é batizado no Espírito Santo? Antes do batismo em água, antes da conversão? Há crente que nunca será batizado no Espírito Santo, posto que crente, posto que salvo. Enfim, quando que o crente é batizado no Espírito Santo? Nota 100. Há uma ideia de que o batismo no Espírito Santo ocorre depois, 3 meses de convertido, 1 ano depois de batizado, 10 anos, ou nunca será batizado no Espírito Santo. Existe essa ideia, para dizer essa teologia, vou chamar de ideia, pastor. Pastor Evandro. Os irmãos, por favor, alguém, pastor Aquino, abra aí Atos 2:39. Na mão, pastor. Atos 2:39. Diz assim: pois para vós outro é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, quantos o Senhor nosso Deus chamar. Pois é. Então, quando vieram para os irmãos, não, há crente que nunca será batizado no Espírito Santo. Ele nunca falou língua estranha. Ele nunca foi batizado no Espírito Santo. Foi um grande crente, mas isso é uma mentira do diabo. Aí está muito claro, né? Esta promessa, a minha tradução fala assim, pastor Carlos, esta promessa vos diz respeito. Que promessa, hein, irmãos? Postulantes a novela igreja. Esta promessa é o batismo no Espírito Santo, dito lá em Joel 2:28-31. E esta promessa vos diz respeito, vos, quer dizer, a vós quem, hein? A todos os discípulos que ali estavam convertidos, é ou não é? Está certo? As 16 nações que ali estavam, é ou não é? A vós, a todos que estão longe e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Esse chamar é: vinde a meus cansados e oprimidos. E a pessoa ouviu, aceitou, foi a Cristo e foi salva. Chamar nesse sentido. Esta promessa não vos diz respeito. Todo verdadeiro salvo é batizado no Espírito Santo. Então dá um som bem grande na mesa, mas a mesa não tem culpa disso. Amém. Guardem isso, irmão. Guardem e saibam responder quando por outrem interrogado. Muito bem. Trindade. O que os irmãos entendem por trindade? Qual é o mais velho deles? É o mais velho? Qual é o mais poderoso deles?
Hã? Todos são iguais. É chamado um Deus em três pessoas. Eu não gosto muito, considerando 99% dos teólogos, da expressão pessoa. Eu gosto de usar personalidade. Uma pessoa pode ser professor, pastor evangélico e advogado, porque não pode. Ele age como pastor evangélico, lá na igreja ele é o pastor, etc. Mas em casa não é o pastor, é o fulano, é o papai, é o vô. Eu já sou o vô, né? Quando eu sou bisavô. Na igreja, nem a esposa, nem o filho, nem o neto, não se chama Altali, o papai, vovô, não, pastor, peça a palavra, ali ele é o pastor. Em casa ele é o vô, ele é o pai, ele é o Altali, ele é o Orlando, ele é o Aragão, o Elias, assim por diante. E lá no colégio não é nem vô, nem pastor. Pode ser até o meu filho está lá, minha esposa, que foi minha aluna 2 vezes, no curso normal, depois na faculdade mais tarde, pelo menos em uma das faculdades. E lá é o professor. Professor, pode ser meu filho, meu neto. Professor, peça a palavra. Estamos agindo com 3 personalidades, não 3 pessoas. Assim, eu não sei qual é a ideia dos pastores aqui, porque isso aí entra numa polêmica também, né? Mas eu aceito assim, né? O Pai espiritual, né? O Pai, Deus, é o Filho. Mas pastor, que negócio é isso? O Filho é o Pai, o Espírito Santo é o Pai, o Espírito Santo é o Filho. Pastor, prove isso. Eu estou esquecendo que estou fazendo um questionário, eu não passei, eu não estou fazendo palestra, né? Mas rapidinho. O Filho é o Pai. Um menino nasceu, disse: seu nome é maravilhoso, conselheiro de Deus forte, Pai da eternidade. Mas o Filho é o Pai. Não me tens conhecido, filho? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu mostras o Pai? Meus irmãos, a Bíblia. A Bíblia. Eu irei, mas não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele voltou na pessoa do Espírito Santo. Então o Filho agora é o Espírito Santo. Eis que eu estou convosco todos os dias. Cristo está aí, carnalmente falando, andando, você ouvindo a pregação dele. Ele está através do seu Santo Espírito ou do Espírito Santo. Tá bom. Trindade é um ponto meio difícil, mas vamos lá. Os irmãos já ouviram falar em escatologia? Alguém poderia dizer nas suas palavras, se decorar o livro não, eu não decoro o livro, o que é, de que trata a doutrina